20ª lâmina, 20º arcano. O julgamento. Abre aspas. O estado cerebral continua a recordação e lhe dá oportunidade sobre o presente pela materialidade que lhe confere. Mas a recordação pura é uma manifestação espiritual. Com a memória, estamos verdadeiramente no domínio do espírito. Fecha aspas. Henri Bergson. Abre aspas. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Fecha aspas. João capítulo 5, versículos 21 a 23. Caro amigo desconhecido, a lâmina que temos diante de nós tem o nome tradicional de o julgamento e representa a ressurreição dos mortos ao som da trombeta do anjo da ressurreição. Trata-se, portanto, do exercício espiritual no qual o emprego intensivo da intuição do 19º arcano, o Sol, deve ser levado ao máximo, sendo o tema da ressurreição da ordem das últimas coisas, mas, mesmo assim, acessíveis ao conhecimento intuitivo. Ora, as últimas coisas, ou o horizonte espiritual da humanidade, não são as mesmas para toda a humanidade. Para uns, tudo acaba com a morte do indivíduo e com a dissipação completa, o máximo de entropia do calor do universo. Para outros, existe um além, uma existência do indivíduo após a morte e uma existência do universo imaterial depois do fim do mundo. Para outros ainda, existe não só a vida espiritual depois da morte, mas também um retorno do indivíduo à vida terrestre, a reencarnação, como há uma reencarnação cósmica ou alternação dos estados de Manvantara e de Pralaya. Outros ainda veem para o indivíduo alguma coisa que se situa além das encarnações, a saber, o estado de Nirvana. Enfim, para uma parte da humanidade, o horizonte existencial se estende não só para além da existência após a morte e a reencarnação, mas também para além da paz da união com Deus. É então a ressurreição que é o horizonte do espírito. Foi nessa corrente judeu-cristã e iraniana, isto é, hoje no judaísmo, no cristianismo e no Islã, que a ideia e o ideal de ressurreição lançaram raiz. O aparecimento da ideia e do ideal da ressurreição é como o relâmpago que parte do Oriente e brilha até o poente, como diz em Mateus, capítulo 24, versículo 27. O profeta inspirado do Oriente, o grande Zaratustra, no Irão, e os profetas inspirados no Ocidente, Isaías, Ezequiel e Daniel, em Israel, anunciaram-nos quase simultaneamente. Abre aspas. Então o Saoshyant restaurará o mundo, que daí por diante não envelhecerá nem morrerá mais, não conhecerá declínio nem enfraquecimento, mas viverá e se desenvolverá, dotado do poder de realizar a sua vontade, quando os mortos se levantarem, quando virem a vida e a imortalidade.
e quando o mundo for restaurado, conforme a sua vontade, de Deus. Fecha aspas. Tal é a ideia do Ristax, vale dizer, da ressurreição no Zamyad Yashit, não sei como se pronuncia, ao passo que Isaías diz, abre aspas, despertai e estremecei de alegria, habitantes do pó, porque teu orvalho é um orvalho vivificante, e a terra dará novamente a luz às sombras. Fecha aspas. Capítulo 26, versículo 19. Quais são, então, a ideia e o ideal da ressurreição? Algumas pessoas se acham perto do leito de um doente e dão suas opiniões sobre o seu estado. Um diz, ele não está doente. A sua natureza se manifesta assim. Esse é seu estado natural. Outro diz, a sua doença é temporária e será seguida do restabelecimento da saúde. Os ciclos da doença e da saúde se seguem um após o outro. É a lei do destino. O terceiro diz, a doença é incurável. Ele está sofrendo em vão. É preferível pôr fim ao sofrimento e, por piedade, dar-lhe a morte. Então o último toma a palavra. A sua doença é mortal. Ele não se restabelecerá sem auxílio externo. Será necessário renovar seu sangue, que está infectado. Vou aplicar-lhe uma sangria e depois uma transfusão. Darei meu sangue para a transfusão. Eis as 4 atitudes principais em relação ao mundo. A atitude pagã consiste em se aceitar o mundo como ele é. O pagão, isto é, aquele que acredita que o mundo é perfeito e para o qual o mundo é o Deus Cosmo, nega que o mundo esteja doente. Não houve queda na natureza. A natureza é a própria saúde e a própria perfeição. A atitude do naturismo espiritual, isto é, dos espíritos cujo horizonte se alargou além do estado presente do mundo e que reconhecem a evolução cíclica do mundo, evolução que se assemelha às estações do grande ano cósmico, consiste em que ele crê que a degeneração e a regeneração são cíclicas, que as quedas e as reencarnações do mundo se alternam como as estações do ano. Para o naturismo espiritual, o mundo presente está enfermo, sem dúvida. Isto é, degenerado, mas se restabelecerá, isto é, se regenerará necessária e naturalmente, segundo a lei cíclica. Só resta esperar. A atitude do humanismo espiritual, isto é, a dos espíritos que se elevam acima da ciclicidade pura e simples do naturismo espiritual e que protestam em nome do ser individual contra a cadeia interminável da ciclicidade, seja das estações do mundo, seja das reencarnações individuais, vendo nela a escravização e o sofrimento intermináveis do ser humano, consiste na negação radical da natureza presente, passada e futura, espiritual e material, cíclica e única. A vida é sofrimento. Seria, portanto, cruel e desumano prolongá-la. A salvação humana, como a dita a piedade, consiste em cortar definitivamente todos os laços do espírito humano com o mundo e sua ciclicidade. A cosmolatria do paganismo ingênuo
é o ponto de vista da primeira personagem da nossa parábola, daquele que diz: ele não está doente. O naturismo espiritual do paganismo esclarecido é o ponto de vista da segunda personagem, aquele que diz que a doença é episódio cíclico. A negação do mundo, do humanismo espiritual, é expressa pela terceira personagem, que diz: sendo a doença incurável, é melhor que o doente morra. Essas três atitudes em relação ao mundo, historicamente manifestadas pelo helenismo pagão, pelo brahmanismo hindu e pelo budismo, se distinguem da quarta, isto é, da intervenção ativa para a realização da obra de purificação e regeneração do mundo. Porque a aqueles faltam o impulso e a fé terapêuticos, enquanto a atitude que se manifesta historicamente nas religiões proféticas, iraniana, judaica e islâmica, e na religião da salvação do cristianismo, nas quais a renovação do mundo é a força motriz e a meta final, é essencialmente terapêutica. É a quarta personagem de nossa parábola a que age e cura o doente mediante a transfusão de seu sangue, o qual representa a atitude cristã, que compreende e realiza as atitudes das religiões proféticas. O ideal cristão é a renovação do mundo, o novo céu e a nova terra, ou seja, a ressurreição universal. A ideia e o ideal da ressurreição vão mais longe do que a negação da natureza, como no caso do humanismo espiritual ou budismo. Eles significam sua transformação completa, a obra alquímica de envergadura cósmica, de transmutação da natureza tanto material como espiritual do céu e da terra. Não existem ideia e ideal mais arrojados, mais contrários a toda experiência empírica, mais chocantes para o senso comum do que os da ressurreição. Com efeito, a ideia e o ideal da ressurreição pressupõem força de alma que a torna capaz não só de libertar-se da influência hipnotizante da totalidade dos fatos empíricos, isto é, de se separar do mundo, de se decidir a tornar-se espírito motor em lugar de espírito movido, de participar ativamente do processo da evolução do mundo, mas também de se elevar até a participação da consciência na obra da magia divina, na operação mágica de envergadura cósmica, cuja meta é a ressurreição. A ideia, o ideal e a obra da ressurreição comportam a quinta ascese. Existe a ascese natural, que consiste em moderar os desejos para se manter a saúde. Existe a ascese do desapego, que é a do espírito consciente de si mesmo e de sua imortalidade em face das coisas passageiras e de menor valor, para manter a liberdade. Existe a ascese do devotamento, a do amor de Deus, na qual quem ama se despoja de tudo o que se interpõe entre ele e o amado, para conseguir a união. Existe a ascese de travessia, da participação ativa na evolução, isto é, o trabalho e o esforço humanos dirigidos para a perfeição. Existe, finalmente, a ascese da magia divina, a da grande obra da ressurreição, que compreende e coroa todas as outras asceses, uma vez que a obra da magia divina pressupõe a união com a vontade divina
a realização e a ultrapassagem da evolução, a liberdade completa do espírito e a ação terapêutica, compreendendo toda a natureza. A ideia, o ideal e a obra da ressurreição fazem apelo ao que há de mais criativo, de mais generoso e de mais corajoso na alma humana, porque convidam a alma a se tornar instrumento consciente e ativo da realização, nem mais nem menos do que de um milagre de abrangência cósmica. Eis quanta fé, quanta esperança e quanto amor implicam a ideia e o ideal e a obra da ressurreição. Em face da ideia da ressurreição, não há como não recordar-se das palavras de São Paulo. Abre aspas. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 22. A loucura da pregação. A ideia, o ideal e a obra da ressurreição devem ainda hoje, após 19 séculos, ser qualificados de loucura da pregação? Após 19 séculos de esforço e de evolução do pensamento humano religioso, filosófico, científico e, last not least, hermético. Depois de Santo Agostinho, de Santo Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino, de São Boaventura, depois dos grandes místicos, dos mestres alquimistas, da pleiade de filósofos idealistas, do evolucionismo científico, depois da física da profundeza e da psicologia do profundo, depois de Henri Bergson, de Teilhard de Chardin e de Jung. Em outros termos, o pensamento humano, dotado de boa vontade, depois de 19 séculos de pesquisa, não está mais bem equipado para ver na ideia, no ideal e na obra da ressurreição mais do que a loucura da pregação? Uma meditação honesta e profunda sobre a ideia, o ideal e a obra da ressurreição, isto é, sobre o 20º arcano do tarô, é o único meio para darmos uma resposta a essa interrogação. Observemos primeiramente a contextura da lâmina do arcano. Tanto o tarô de Marselha, 1761, como o de Fautrier, 1753 a 1793, e o de Cour de Gébelin, representam um homem e uma mulher contemplando a ressurreição da terceira pessoa, um adolescente. A lâmina representa uma espécie de paralelograma das forças ressuscitantes. O anjo com a trombeta no alto, o amor paterno do pai à direita e a mãe à esquerda, e embaixo o surgimento do ressuscitado de um túmulo aberto. O homem e a mulher estão fora do túmulo. O ressuscitado, um adolescente, é seu filho. Temos então diante de nós o seguinte paralelograma. Anjo em cima, filho embaixo, mãe e pai
um de cada lado, formando uma cruz que fechada forma um quadrado. Essa figura geométrica, um quadrado equilátero, tirada da lâmina do 20º arcano, põe em relevo a composição das forças que realizam a ressurreição. O som da trombeta do anjo, o amor paterno e materno e o esforço do adolescente ressuscitado para endireitar-se. É a mesma composição das forças operantes que encontramos na ressurreição de Lázaro, em Betânia, na qual Jesus fez ao mesmo tempo o papel do anjo, do pai e da mãe. Abre aspas. Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra sobreposta. Jesus disse: retirai a pedra. Retiraram então a pedra. Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir embora. Fecha aspas. Ao chorar, Jesus manifestou o amor terno da mãe. Comovendo-se de novo, indo ao sepulcro e dizendo: retirai a pedra, mostrou o amor ativo do pai. E gritando com voz forte: Lázaro, vem para fora. Soa como trombeta, substituindo o anjo da ressurreição. A voz forte que gritou: Lázaro, vem para fora. Foi o som da trombeta da ressurreição que transformou em apelo mágico o amor da mãe e do pai. A magia da ressurreição, tema do 20º arcano do tarô, é, portanto, a do som da voz do amor da mãe e do pai unidos. Como o pai e a mãe terrestres dão a vida ao filho, quando de sua encarnação, enquanto o anjo da vida soa a trombeta para chamar sua alma à encarnação, e a trombeta, formada por suas asas em tubo, está então voltada para o alto. Também o Pai e a Mãe Celestes restituem a vida ao Filho quando de sua ressurreição, enquanto o anjo da ressurreição soa a trombeta para chamar sua alma e seu corpo para a ressurreição, e a trombeta, com suas asas em tubo, estará então voltada para baixo. O esquecimento, o sono e a morte são opostos à recordação, ao estado de vigília e ao nascimento. O esquecimento, o sono e a morte são membros de uma mesma família. Dizemos que o sono é irmão mais novo da morte. Poderíamos dizer também que o esquecimento é o irmão mais novo do sono. O esquecimento, o sono e a morte são 3 graus de uma mesma coisa, isto é, do processo de eliminação de o ser consciente e vivo. Devemos notar que a história da ressurreição de Lázaro, que citamos há pouco,
menciona também a cadeia esquecimento, sono, morte. Como podemos ver pelo trecho seguinte, em João capítulo 11, versículos 5 a 16, quando é narrado, abre aspas. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Depois lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Fecha aspas. Tomé disse isso por ter compreendido que o Mestre tinha permitido que o esquecimento, permanecendo ainda 2 dias no lugar depois de ter ficado sabendo que Lázaro estava doente, o sono, Lázaro dorme, e a morte, realizassem sua obra. Se essa era a vontade do Mestre, que amava tanto a Lázaro, seria melhor para os discípulos morrerem também com Lázaro. Tomé não se enganava. O Mestre, neste caso, dera plenos poderes ao esquecimento, ao sono e à morte. Donde a conclusão: vamos também, para morrermos com Lázaro. Consideremos agora mais de perto as 2 cadeias analógicas opostas, a do esquecimento, do sono e da morte de um lado, e a da recordação, do despertar e do nascimento do outro, a fim de adquirirmos os instrumentos conceituais que nos permitam abordar o mistério da ressurreição. Sabemos que nossa consciência pessoal, a consciência que temos todos os dias no estado de vigília, durante 16 horas, é apenas pequena parte da totalidade da nossa existência. Ela é apenas uma fatia do conjunto, um ponto focal da ação, isto é, do julgamento, da palavra e do fato. Com efeito, em cada momento, o conteúdo de nossa consciência no estado de vigília é limitado ao que tem relação com o que estamos julgando, dizendo ou fazendo. Ou que estamos para julgar, dizer ou fazer. O resto, isto é, tudo que não tem relação com a ação interior ou exterior, não está presente em nossa consciência e se acha alhures, porque a ação comporta a concentração da consciência, isto é, a seleção da totalidade das imagens e dos conceitos de nossa consciência que nos interessam em vista da ação. Assim, tudo o que sabemos a respeito da astronomia, da química, da história e da jurisprudência está ausente e se acha relegado às trevas do esquecimento temporário, como, por exemplo, quando conversamos com o jardineiro sobre nosso jardim. Para agir, é necessário esquecer. Em contrapartida, a ação exige que busquemos nas trevas do esquecimento temporário todas as imagens da memória e todos os conceitos do saber que puderem ser úteis. Para agir, é necessário lembrar-se. Esquecer é, pois, reenviar as coisas que não nos interessam para as trevas da memória latente. E lembrar-se das coisas é chamá-las de volta à consciência de si ativa,
porque elas nos interessam. É fazê-las surgir das trevas da memória latente. É evidente, portanto, que, quando nos lembramos ou nos esquecemos das imagens e dos conceitos, eles não nascem nem morrem, mas se apresentam ao nosso espírito ou se afastam dele. Ser dotado de uma boa concentração significa a faculdade de expulsar depressa ou completamente todas as imagens e todos os conceitos inúteis para a ação. É o domínio da arte de esquecer. Ser dotado de boa memória, ao contrário, designa o domínio do mecanismo da recordação, que torna presentes as imagens e os conceitos dos quais temos necessidade. É o domínio da arte de lembrar-se. Existe, então, vai e vem contínuo entre a consciência ordinária do estado de vigília, ou consciência cerebral, e o domínio da memória. O vai corresponde à ação de adormecer e de morrer. O vem corresponde ao despertar e à ressurreição. Toda representação que deixa o campo da consciência cerebral experimenta sorte análoga à que é enunciada pelas palavras: Lázaro, vem para fora. A memória nos fornece, pois, a chave da analogia que permite à inteligência não permanecer simplesmente impedida em face do problema da ressurreição. Ela o torna inteligível. Com efeito, a analogia entre a voz forte, que chamou Lázaro para a vida, e o esforço interior que evoca uma recordação, revela, com as devidas mudanças, a essência da magia da voz forte de Jesus e do som da trombeta do anjo da ressurreição. É disso que se trata. A experiência nos ensina que nos esquecemos facilmente e nos lembramos com dificuldade das coisas às quais damos pouca importância ou que não amamos. Esquecemos-nos do que não amamos e jamais esquecemos do que amamos. O amor nos dá o poder de nos lembrarmos, no momento desejado, das coisas que nosso coração conserva quentes. A indiferença, ao contrário, faz esquecer tudo. O mesmo se dá com o despertar e com a ressurreição dos mortos. A indiferença cósmica, que chamamos matéria, nesse caso, não tem nenhuma influência. Mas o amor cósmico, que chamamos espírito, realizará o ato mágico da ressurreição, isto é, a reintegração da unidade inseparável do espírito, da alma e do corpo. Não mediante nascimento, reencarnação, mas por meio do ato mágico da memória divina. Que podemos dizer da memória divina? O conjunto tanto do pensamento de Henri Bergson como da experiência clínica da neuropatologia moderna estabelece como certo que, na realidade, nada é esquecido da vida psíquica humana e que as coisas ditas esquecidas se encontram na parte inconsciente, isto é, extracerebral da vida psíquica. Existe uma memória completa nas profundezas do inconsciente, onde nada é esquecido. O ser humano, o microcosmo, não esquece nada. O macrocosmo, o mundo, também não esquece nada. O que a literatura ocultista chama de crônica de Akasha
está para a história que se está desenrolando como a memória do eu consciente em ação está para a memória total do inconsciente psíquico. A crônica de Akasha é a analogia macrocósmica da memória total inconsciente, melhor, extraconsciente, microcósmica. E como a memória total psíquica não é inativa e afeta muitas vezes a saúde psíquica, também a crônica de Akasha desempenha muitas vezes papel decisivo no desenrolar da história universal. Esses dois termos análogos, memória total psíquica do indivíduo e a memória cósmica ou crônica de Akasha, são muito gerais. Devemos distinguir e especificar o que quase não fazem a psicologia das profundezas e a literatura ocultista. Com efeito, uma e outra tratam a memória total psíquica e a crônica de Akasha em bloco, como se fossem unidades uniformes e homogêneas, sem diferenças e contrastes interiores. Mas existem, contudo, diferenças e contrastes, mesmo aquém de cada um de seus domínios. Na memória total psíquica, devemos distinguir entre o quadro puro e simples do passado inteiro, a estrutura ou o quadro lógico do passado e o caminho percorrido ou o quadro moral do passado. Esses três quadros da memória psíquica correspondem às três espécies de memória conhecidas de nossa vida consciente: a memória automática, a memória lógica e a memória moral. A memória automática é a faculdade psicofísica de reproduzir na imaginação, quase automaticamente, graças ao funcionamento do mecanismo de associação, todos os fatos do passado como uma matéria-prima à disposição do eu consciente, a fim de que ele a use e tire dela os elementos dos quais tem necessidade. O quadro do passado apresentado pela memória automática ou puramente associativa é indiferente no que se refere à lógica e à moral. Ele é um complexo dos fatos do passado que se desenrolam diante do olho interior como um filme cinematográfico sonoro e em cores. Cabe ao espectador, isto é, ao eu consciente, escolher nele os fatos importantes e pertinentes. A memória automática é o trunfo da infância e da juventude. Graças a ela, as crianças e os jovens podem aprender a enorme quantidade de coisas de que têm necessidade, com a facilidade e a rapidez prodigiosa própria de sua idade. O mesmo não se dá com a pessoa que atingiu a idade madura. A sua memória automática se enfraquece à medida que a idade avança. A pessoa de idade madura perceberá que não pode mais confiar em sua memória automática como 10 ou 15 anos antes, que já deve fazer algum esforço para preencher os vazios, cada vez mais frequentes. Nessa altura, o esforço lógico vem em socorro do funcionamento quase automático do mecanismo associativo deficiente. Então, o encadeamento de causa e efeito substitui aos poucos o jogo automático das associações. O quadro quase fotográfico do passado na memória passa a ser substituído cada vez mais pelo quadro dos fatos pertinentes, unidos entre si por relação lógica. A memória lógica, na qual a força evocadora do passado é a inteligência e não mais o automatismo irracional do jogo das associações, forma um quadro do passado segundo as linhas dos encadeamentos que a inteligência acha pertinentes. As coisas são recordadas não porque aconteceram, mas porque desempenharam papel cujos efeitos se prolongam no presente. Em seguida,
A memória lógica, que substituiu a memória automática, cede a supremacia à memória moral. A memória moral apresenta um quadro do passado cuja contextura assinala os fatos e seu encadeamento não enquanto aconteceram, nem enquanto desempenharam um papel logicamente pertinente, mas, sobretudo, enquanto revelam sentido e valor morais. Na velhice, a memória moral substitui cada vez mais a memória lógica, e a força da memória depende então da intensidade da vida moral e espiritual. E como não há nada no mundo que seja tão insignificante ou tão elevado, que esteja abaixo ou acima dos valores morais e espirituais, a memória moral na velhice de uma pessoa de coração desperto pode, em princípio, desempenhar sem falhas todas as funções da memória automática e da memória lógica. Ora, a tríplice memória macrocósmica, a tríplice crônica de Akasha, corresponde à tríplice memória microcósmica, a memória automática, a memória lógica e a memória moral. Existem, com efeito, 3 crônicas de Akasha, embora a literatura ocultista mencione apenas uma, da qual se costumam falar como de uma espécie de filme cinematográfico do passado, do mundo, desenrolando-se diante dos olhos daquele que vê as coisas e os acontecimentos como se deram, em todos os seus pormenores, com exatidão quase fotográfica. Essa crônica, que, aliás, existe, tem característica singular. Quanto mais penetra no passado, mais ela manifesta 2 tendências contrárias, a saber, uma subida para as esferas superiores e, simultaneamente, uma descida para as esferas inferiores. Poderíamos dizer que ela se divide em 2 partes, uma das quais se dirige para o alto e a outra para baixo. Existem 2 processos na crônica de Akasha. Ela se espiritualiza e se concretiza ao mesmo tempo à medida que se afasta do presente no passado. Poderíamos comparar esses processos com o que acontece no outono. As folhas se separam da árvore e caem, mas a árvore, reduzida ao essencial de sua forma, desenha-se em linhas mais austeras e mais precisas sobre o fundo do céu. Trata-se, com efeito, do processo comparável ao da abstração. Como no processo de abstração tudo o que não é essencial é descartado, do mesmo modo na crônica de Akasha é feita a seleção do essencial. Com isso, destaca-se nova crônica de Akasha, espiritualizada, enquanto os resíduos, como as folhas mortas, constituem outra crônica de Akasha, a crônica interior, a qual desce de esfera em esfera até chegar à esfera subterrânea. A crônica de Akasha, que se apresenta inicialmente como uma e indivisa, parte-se então em 2 crônicas distintas, situadas em esferas diferentes. Uma é essencialmente de caráter qualitativo e a outra de caráter quantitativo. Isso significa que a crônica superior se retém os fatos símbolos, os fatos tipo, representativos de uma série inteira, com a abstração de seu número, enquanto a crônica inferior é constituída precisamente por essas séries de fatos, rejeitados como inúteis pela crônica superior. Assim como a memória lógica separa-se da memória automática
e a substitui na idade madura, na vida individual, do mesmo modo, a crônica superior separa-se da crônica de Akasha e substitui o que se torna crônica inferior e desce para a esfera subterrânea. A crônica superior é a memória inteligente da história do mundo. Ela é o livro da verdade, que pode não só ser lido, isto é, visto, como também comido. Vale dizer, assimilado, de modo a tornar-se sempre presente em nós. Livro que é amargo para o estômago daquele que o devorou, mas doce como mel em sua boca. Apocalipse capítulo 10, versículo 10. O outro livro, o livro dos arquivos ou o livro dos fatos, não está ligado à iniciação e não pode ser devorado. Dele podem-se tirar informações somente por processo como os da psicometria e de clarividência mediúnica ou por intermédio dos seres que têm acesso à região subterrânea na qual ele se encontra. Existe outro livro, o livro da vida, do qual diz o Apocalipse, abre aspas, abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. O livro da vida é a terceira crônica de Akasha, a qual corresponde à memória moral da vida individual humana. Ela só contém o que é de valor eterno, o que é digno de viver eternamente, o que é digno da ressurreição. A terceira crônica de Akasha, ou o livro da vida, contém o passado só enquanto ele tem relação com o futuro, e o futuro só enquanto ele tem relação com a eternidade. Mas não creias, caro amigo desconhecido, que a terceira crônica de Akasha, ou o livro da vida, seja constituído somente de grandes coisas, que nele não se encontrem coisas da vida cotidiana ou comum. Não há nada no mundo que seja tão insignificante que esteja abaixo do valor moral, isto é, eterno, e tão elevado que esteja acima dele. Essa crônica contém, de fato, mais de uma coisa considerada pequena, mas que é grande no contexto da vida moral. Encontram-se nela, por exemplo, textos completos dos manuscritos confiados aos quatro ventos e talvez caídos nas mãos de alguém que eles ajudarão a escrever. Ouve-se nela a prece trazida pelo último suspiro de um moribundo, conhecido como ateu e agnóstico. A prece que ninguém ouviu e pela qual ninguém esperava. Nela se vê o reluzir das pequenas moedas deixadas pelas pobres viúvas nos cofres dos templos, bem como várias outras coisas consideradas pequenas pelo mundo. O livro da vida é, portanto, a memória moral do mundo. Ele não contém os pecados perdoados e expiados. O perdão e a expiação trazem mudança no livro da vida ou na terceira crônica de Akasha.
Por isso ele é constantemente modificado, escrito e reescrito, todos os dias. Porque, como na memória moral individual são canceladas e conscientemente esquecidas as contas daqueles às quais elas foram perdoadas, do mesmo modo os pecados perdoados e expiados são apagados do livro da vida. A memória divina esquece os pecados perdoados e expiados. A terceira crônica de Akasha, ou o livro da vida, é a essência do karma. Depois da encarnação de Cristo, o karma se tornou assunto do Senhor do Karma, o qual é Jesus. Porque Jesus não só pregou a nova lei em substituição à lei antiga do olho por olho e dente por dente, mas também a cumpriu em escala cósmica, elevando o livro da vida acima dos livros de contas da justiça estrita. Por isso, o karma não é só a lei das causas e dos efeitos, a qual opera de encarnação em encarnação, mas também e principalmente o meio de salvação, isto é, o meio de se efetuarem novas inscrições no livro da vida e de se apagarem outras. O sentido cósmico do sacramento do batismo é o ato de passagem da alma do karma antigo, isto é, da lei dos acertos de contas, para o karma novo, para a lei do perdão do livro da vida. É essa verdade que confessamos quando recitamos as palavras do credo: reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. Porque a remissão dos pecados significa o seu cancelamento da terceira crônica de Akasha, do livro da vida. As três crônicas de Akasha se encontram em esferas diferentes. Primeiro na crônica dos fatos, mais embaixo, depois ao meio crônica lógica e acima a crônica moral. É principalmente da primeira crônica, a dos fatos, que as entidades das hierarquias da esquerda, isto é, as da justiça estrita, tiram as provas para suas acusações. Ela é o arquivo dos procuradores cósmicos. A segunda crônica, a crônica lógica, é, por assim dizer, o conjunto dos relatórios do debate milenar entre os procuradores e os advogados cósmicos, isto é, entre as hierarquias da esquerda e as da direita, ou entre o bem e o mal. A segunda crônica de Akasha indica para cada momento o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo. A terceira crônica de Akasha é a fonte da força serena das hierarquias da direita. Ela contém as razões que vêm em apoio de sua fé na justiça da causa da evolução do mundo e da humanidade, bem como na última salvação universal. A terceira crônica diz respeito à ressurreição, à reintegração dos seres, ao passo que a segunda é a história do equilíbrio, isto é, do karma do mundo, do equilíbrio entre o bem e o mal. A primeira crônica, a dos fatos puros e simples, fornece os pontos de apoio aos argumentos das hierarquias de esquerda, que não creem na humanidade e a acusam em todos os pontos em que está sujeita a censuras. Leibniz enunciou a fórmula clássica do otimismo filosófico mais radical. Esse mundo é o melhor de todos os mundos concebíveis. Esse otimismo radical de um homem que, em sua vida pessoal,
foi mais infeliz do que muitos outros, seria incompreensível se sua experiência noturna da terceira crônica de Akasha não fosse levada em consideração. É necessário assinalar de modo especial que algumas pessoas, seu número não importa, são admitidas às vezes à leitura do livro da vida, isto é, que durante o sono, a terceira crônica de Akasha é mostrada a eles. Essas pessoas devem esquecer essa experiência em sua consciência diurna, porque ela não poderia suportar tal acréscimo de conhecimento. Mas o que lhes resta é um resumo psíquico, penhor da força da fé otimista, como, por exemplo, a de Leibniz. Seu otimismo era resíduo na consciência diurna do conhecimento noturno esquecido. Pode acontecer igualmente que alguém tenha a experiência noturna da leitura da segunda crônica de Akasha. Daí resulta a convicção inabalável formulada, por exemplo, por Schiller, segundo a qual a história do mundo é o julgamento do mundo. Em outras palavras, a história do mundo está em julgamento perpétuo ou em karma. Não só existem diversas crônicas de Akasha, como também elas podem ser experimentadas ou lidas de diversas maneiras. Podemos ver a crônica, podemos ouvi-la, podemos estar assentados ou mergulhados nela. Isso significa que partes da crônica de Akasha podem ser objeto de visão ou ser entendidas como obra dramática ou musical, ou ainda que podem tornar-se parte integrante ou estrutural do espírito e da alma daquele que as experimenta. Ele se identifica com ela enquanto ela vive e age nele. Essa é a significação da passagem do Apocalipse de São João, capítulo 10, versículo 10, na qual ele diz que o livro foi devorado e era amargo para o estômago daquele que o devorou, mas doce como mel na sua boca. Porque é característico da experiência intuitiva da segunda crônica de Akasha ocasionar estado de depressão psíquica, devido à importância de seu conteúdo. Mas essa depressão se transforma em alegria logo que a experiência intuitiva é percebida e compreendida pela inteligência, isto é, quando ela se torna palavra articulada. Então, ela é doce como mel na boca. Seja qual for a maneira de se ler a leitura da crônica da Akasha, trata-se sempre de partes ou de extratos, porque nenhum espírito humano, mesmo desencarnado, poderia suportar o todo. Seria necessário ter a estatura espiritual do arcanjo Miguel para poder suportar toda a segunda crônica de Akasha, e a estrutura do querubim guardião da porta do paraíso para suportar toda a terceira crônica de Akasha. Assim, pois, as experiências da crônica de Akasha, de ocultistas, esoteristas, místicos e hermetistas, são sempre parciais. Em regra geral, sua extensão suportável é maior na experiência intuitiva, diminui na experiência inspirativa e é mais limitada ainda na experiência visionária. Fabre d'Olivet, por exemplo, fundou sua obra História Filosófica do Gênero Humano em certo número de visões ou de cenas de segunda crônica de Akasha. São extratos, algumas páginas de um livro volumoso, e é uma especulação intelectual que estabelece a ligação entre as cenas isoladas de suas visões e preenche as lacunas entre o que foi e o que não foi visto. Por isso,
Com razão deu ele à sua obra o título de História Filosófica do Gênero Humano, porque o essencial dela se deve à sua filosofia, isto é, à interpretação e à especulação intelectuais. Seria grave erro considerar o livro de Fabre d'Olivet como revelação ou exposição pura e simples do que ele leu na Crônica de Akasha. Encontramos nela não só passagens influenciadas pelas preferências do autor, mas também preconceitos contra o cristianismo, por exemplo. Mas isso não põe em causa seu mérito de ter sido o anjo da tradição no começo do século XIX e de ter despertado e salvo, talvez, alguns aspectos importantes da tradição hermética. Porque ele foi o primeiro a elevar a história ao nível do hermetismo, ao qual até então escapava com muita evidência a visão da história do mundo. Antes de Fabre d'Olivet, o aspecto místico, a grande obra alquímica, a obra interior do homem novo e a da magia sagrada, desempenhava o papel principal no hermetismo. Graças a ele, desencadeou-se uma corrente de história esotérica, cujos representantes foram Saint-Nive d'Alveidre, Blavatsky e Rudolf Steiner, para só citarmos os mais conhecidos. Porque, embora desde o tempo de Fabre d'Olivet o historicismo esotérico tenha conhecido desenvolvimento inaudito e tenham sido publicadas obras grandiosas, por exemplo, sobre a Crônica de Akasha e os capítulos da História Cósmica da Ciência Oculta de Rudolf Steiner, o que acabamos de dizer da obra de Fabre d'Olivet se aplica também aos seus sucessores. Seja qual for a extensão de sua experiência e de seus esforços para fazê-la valer, a experiência da Crônica de Akasha é fragmentária. Cada um dos autores da história esotérica preenche as lacunas de sua experiência recorrendo à inteligência e à erudição de que dispõe. Hoje, a situação do historicismo esotérico é tal que não se pode jurar sobre uma obra particular, sendo necessário apoiar-se no trabalho coletivo, prosseguido de geração em geração, isto é, na tradição viva, na qual cada um continua o trabalho desses predecessores, para a confirmação da verdade, preenchimento das lacunas e correção dos erros de interpretação ou de visão. Hoje, ninguém mais deveria recomeçar tudo do zero, no domínio da história esotérica, ainda que fosse o mais profundo dos videntes e o maior dos pensadores. Daqui para frente, tratar-se-á não de clarões isolados de gênio, mas de esforço coletivo permanente da tradição, o que significa o crescimento lento, mas contínuo, da luz cuja aurora foi obra de Fabre d'Olivet. Caro amigo desconhecido, tu, que lês e ouves essas linhas escritas em 1965, depois de uns 50 anos de esforço e experiência no domínio do hermetismo, não as veja, peço-te, como simples voto em favor do progresso do historicismo hermético, mas como testamento que faz de ti, leitor e ouvinte destas linhas, o mandatário de tal tarefa, contanto que a aceites. Faze o que julgares acertado, mas rogo-te, não faças uma só coisa, a saber, não fundes uma organização, associação, sociedade ou ordem para cuidar dela,
porque a tradição vive não graças às organizações, mas apesar delas. Devemos contentar-nos com a amizade pura e simples para preservarmos a vida de uma tradição. Não devemos confiá-la aos cuidados dos embalsamadores e mumificadores por excelência, que são as organizações, salvo aquela que foi fundada por Jesus. Voltemos à crônica de Akasha. Como vês, ela pode revelar-se quer aguda como ponta de flecha, tais as afirmações de Leibniz e Schiller: este mundo é o melhor dos mundos concebíveis e a história do mundo é o julgamento do mundo, quer ainda em séries de quadros ou de peças dramáticas que dão origem a obras sobre a história esotérica do mundo e da humanidade. Seja qual for o modo de sua revelação, resumo ao máximo ou desdobramento quase ilimitado, seu efeito é sempre o mesmo: o otimismo cósmico, a fé de Teilhard de Chardin e o senso ampliado de responsabilidade histórica, a preocupação de Jung. Em outros termos, o resultado é o mesmo. Seja que tenhamos a visão dos longos extratos da crônica em nossa consciência diurna, seja que não tenhamos nada mais do que o resumo psíquico, resíduo da experiência da crônica experimentada pela consciência noturna durante o sono. A experiência da terceira crônica, do livro da vida, sempre tem por efeito que a crença em Deus e na salvação universal última, inclusive na salvação do diabo, a fé de Orígenes, se torna inabalável. Toda a experiência de segunda crônica, a do karma do mundo, sempre tem por efeito despertar e intensificar o sentido da responsabilidade individual em face da sorte universal. É o sentido subjacente à crença em 10 justos que justificam o mundo. A experiência da primeira crônica, o filme que reproduz o passado com todos os seus pormenores, pode ser comparada à espionagem organizada. Ela fornece grande quantidade de informações úteis e inúteis misturadas, cujos sentidos e encadeamento lógico ainda devem ser procurados, a fim de que se possa fazer trabalho que é essencialmente o mesmo que o do jornalista treinado ou do historiador, testemunha ocular dos acontecimentos recentes. Essa crônica não ensina quase nada. Ela informa. Fornece uma massa de fatos, sem nenhuma seleção e talvez sem relação com o problema que interessa. A alma humana que faz a experiência da primeira crônica se encontra e se sente perdida diante de um número excessivo de fatos não compreendidos e até incompreensíveis. Isso é o essencial da crônica de Akasha. E o essencial desse essencial é a sua magia. Vale dizer, o efeito vivificante e despertante que ela produz quando se torna resumo do resumo. Porque, por mais vasta que seja a crônica, ela pode ser concentrada numa só palavra, num só som mágico. E essa concentração mágica da crônica de Akasha, da memória do mundo, é precisamente a trombeta do anjo que figura no paralelogramo das forças ressuscitantes representadas pela lâmina do 20º arcano do tarô. A trombeta do anjo é a crônica de Akasha inteiramente concentrada numa só palavra ou num só som, despertante, vivificante e ressuscitante.
Em geral, o símbolo da trombeta tem relação com a concentração mágica dos conteúdos místicos e gnósticos. Ele significa também a transformação de um mundo de experiência mística e de conhecimento gnóstico em ação mágica. No simbolismo hermético, a trombeta é a mística e a gnose tornadas magia. O paralelogramo das forças que efetuam a ressurreição, como representado pelo 20º arcano maior do tarô, é constituído, portanto, das forças seguintes: o amor paterno e materno, o som da trombeta do alto, isto é, o resumo mágico da crônica de Akasha, e o esforço do ressuscitado para endireitar-se. Depois de nos termos ocupado das 3 forças do paralelogramo do arcano, o amor do pai e amor da mãe e o som da trombeta, devemos aprofundar-nos na meditação da 4ª força, a da reação ativa à ação das 3 forças que foram objeto de nossa meditação. Os problemas levantados dizem respeito ao papel do esforço humano, problema das obras e da graça na teologia, e ao alcance da ressurreição. É ela completa, abrangendo o espírito, a alma e o corpo? Ou é somente espiritual? E qual é a natureza do corpo ressuscitado? É evidente que o homem não pode ressuscitar a si mesmo. Nesse ponto estão de acordo o 20º arcano do tarô e todas as doutrinas religiosas sobre a ressurreição, zoroastriana, judaica, cristã e islâmica. O homem não ressuscitará por si mesmo. Ele será ressuscitado. Queira ou não, de bom grado ou forçado? Em outras palavras, a ressurreição é algo que pura e simplesmente acontece ao homem, sem nenhuma participação de sua parte? Ou é um ato compreensivo, abrangendo o círculo inteiro do que está no alto e do que está embaixo, inclusive a vontade humana? Voltemos uma vez mais à ressurreição de Lázaro em Betânia. Lá, depois de se ter movido interiormente, depois de ter chorado e de se ter comovido de novo, e depois de ter dado graças ao Pai por tê-lo ouvido, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, diz o Evangelho, com os pés e as mãos enfaixados e com o rosto coberto com um sudário. Saiu Lázaro do sepulcro como sonâmbulo, obediente à voz do hipnotizador, isto é, sob coação mágica? Ou saiu porque a voz que ouviu despertou nele todo o amor, toda a esperança e toda a fé que vibravam nela, e porque sentiu o desejo ardente de estar junto daquele que o chamava? No 3º livro de sua obra, A Chave dos Grandes Mistérios, Eliphas Levi adere a essa última hipótese.